Na edição de OS Negócios desta segunda-feira, eu recebo o economista da Sigem, Fábio Astrauskas, para falar sobre a crescente onda de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Isto é, quando uma empresa entra na justiça para renegociar suas dívidas com os credores e assim evitar o passo final, que seria uma falência, algo que se tenta evitar. Somente para se ter a dimensão da gravidade da situação, a Serasa Experian informou que 2.000 empresas, ou melhor, 2.000 empresas do agronegócio, que foi o principal responsável pelo crescimento do PIB em 2025, essas empresas entraram com uma ação para evitar o encerramento das atividades. O número é 56% maior do que o registrado em 2024. Fábio, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por me atender aqui, nos atender em OS Negócios. Como está? Prazer te ver novamente, Pio, tem um prazer estar aqui participando da OS Negócios com esse público maravilhoso que te assiste. Fábio, vamos entrar nesse detalhe. Quando se fala em recuperação judicial, uma empresa que já perdeu a sua capacidade financeira de honrar compromissos que ela assumiu. E normalmente são compromissos planejados. Quando não são planejados, são situações que ela acaba sendo vítima. Esse número de recuperações judiciais só do agronegócio, eu estou falando de um setor que é próspero no país, que tem mercado internacional. Que cresceu 11% em 2020. 11% foi quem puxou o PIB para cima. Embora o PIB esteja em desaceleração, foi o setor que puxou para cima. Nós estamos falando que a galinha dos ovos de ouro do Brasil está com problema, é isso? Infelizmente sim. E isso acontece, e esses dados, se a gente aprofundar um pouquinho mais nessa análise desses 1.990, quase 2.000 casos, como você mesmo colocou na tua fala, eles têm ali, obviamente, uma grande quantidade de produtores rurais, né? Então, cerca de 840 desses pedidos foram de produtores rurais. O que mostra a fragilidade, embora nem todo produtor rural necessariamente seja pequeno, né? Embora ali espera-se que a atividade rural do produtor rural seja menor do que as grandes corporações, o que mostra a fragilidade desse setor com relação à obtenção de financiamento para as suas safras agrícolas. Este é um grande ponto que leva a este número grande de recuperações judiciais no setor agro. É a dificuldade de um financiamento de longo prazo com juros que possam ser compatíveis com a produtividade que esse setor tem. Então, apesar da altíssima produtividade, e o Brasil é reconhecidamente um dos países maior produtividade no mundo no setor agro, está no sangue, está na vocação do país, ainda assim os juros para essa atividade, para financiar essa atividade, têm sido ainda maiores, né, na cobrança do resultado e tem retirado a parcela de lucratividade desse setor. Então, o número de recuperações judiciais vai permanecer bastante alto, seja no setor agro, seja em outros setores, enquanto os juros permanecerem altos no país. Quando a gente olha para 2025, esse número do agro é de quase 2.000, só do agronegócio. Mas em 2024 tinha sido um pouco mais de 2.000, é isso? Em toda a cadeia econômica. Vamos ver a dramaticidade desse número que foi divulgado. Em 2024, nós fechamos o ano com 2.273 pedidos de recuperação judicial em todos os setores, para todos os tamanhos da empresa, seja do agro, serviços ou indústria. Somente no agro, como foi divulgado agora, e infelizmente ainda não temos os dados consolidados de todos os setores, foram 1.990 pedidos, um aumento de quase 60%, como você mesmo colocou, isso. 56%. O que leva a uma estimativa e a outras consultorias fazendo esse tipo de levantamento, que nós devemos ter o ano de 2025 com cerca de 3.000 pedidos de recuperação judicial. 30% superior ao que foi em 2024. E é fácil de explicar, embora seja muito dramático, né? Como eu já disse, os juros em 2025 atingiu um patamar recorde no país, acumulado de 12 meses num período constante. Então, esses juros muito alto, somado a isso, uma baixa produtividade que o país vem experimentando, a gente atingiu níveis de emprego altíssimos, né? A desocupação está baixíssima no país, mas essa desocupação ela não reflete necessariamente um aumento na produtividade. A baixa produtividade, muita gente entrando no mercado de trabalho,
pouca produtividade agregada a isso, então as empresas não conseguem crescer apesar de estarem empregando mais, elas empregam mais para poder diminuir a sua ineficiência, a sua perda de produtividade. Os juros, que é um componente enorme na relação de retirar, né, de custo da empresa, está muito alto e faz com que, então, muitas empresas, né, que se organizaram e que fizeram planejamentos financeiros não consigam honrar esses planejamentos e tenham que recorrer à recuperação judicial. Tá, eu vou fazer um resumo do momento econômico e me dá seu parecer, Fábio. Você falou de produtividade. O atual governo está falando em escala 6x1. Não consultou ninguém. E está defendendo uma pauta que é meramente eleitoreira de uma deputada pouco expressiva e que também assumiu que não tinha consultado setores econômicos, não tinha feito estudos de impacto. Os estudos que foram feitos recentemente, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, está se falando em escala 6x1, fim da escala 6x1, sem levantamento prévio, sem análise, sem conversar. Os juros altos estavam, digamos, prontos para cair no começo do governo Lula. Lula fazia toda aquela verborragia contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto à época, ou seja, aumentou o endividamento do país, aí vou a outro ponto, o endividamento só cresceu. Nós temos 3 anos de déficit fiscal primário no governo, e é um déficit ruim, porque é um governo que é cada vez mais, ou melhor, menos eficiente. O governo está preocupado com essa situação? Não me parece preocupado, ou seja, eu tenho um nó, porque eu também não preparei o país para ser mais bem educado e atender ao mercado de trabalho para, de novo, ser mais produtivo. Nós estamos pagando a conta alta dessa leniência, dessa complacência com erro? Você colocou alguns pontos interessantes, Piotr. Quando a gente fala de queda de juros, né, o país, de fato, ele poderia talvez ter tido uma trajetória de queda de juros anterior à que está sendo divulgada e que pode provavelmente acontecer aí a partir da próxima reunião do Copom. Ela não aconteceu por 2 motivos. O primeiro foi porque nós, de fato, tivemos uma dificuldade para debelar a inflação, levá-la, né, para o próximo ou abaixo do teto da meta, para o centro da meta jamais conseguimos fazer há muito tempo, né? Não conseguimos, fazer há muito tempo, mas abaixo do teto da meta, que é uma obrigação do Banco Central, isso não foi obtido e o Banco Central se vê obrigado a usar, né, na sua política monetária uma elevação de juros para levar a inflação para baixo. É uma obrigação diretiva, né, do Banco Central. Mas não só isso, e aí entra no assunto que você mesmo colocou. O déficit público é um segundo componente que dificulta a queda dos juros, porque ainda que você derrube a inflação, um aumento no déficit faz com que o país tenha que necessariamente arrecadar mais dinheiro, financiar-se, pedir mais dinheiro, e se pede mais dinheiro, ele se torna alguém mais propenso a não pagar isso e faz com que o mercado, percebendo esse movimento, cobre um juros maior, cobre um spread maior para poder financiar essa dívida do governo. E é isso que vem acontecendo. O governo, apesar de bater recordes de arrecadação, vem batendo recordes ainda maiores de gasto público. Sim. E esse gasto público maior faz com que o mercado perceba que o governo não terá condições, se isso continuar, de pagar esses títulos todos que emite. E cobra mais juros por isso. Aumenta o cupom de juros. Então, ainda que a inflação, e nós conseguimos chegar, né, arduamente abaixo do teto da meta no final do ano, ele não está sendo suficiente para derrubar a taxa Selic rapidamente, porque o déficit permanece. Não só permanece, como dá sinais de que continuará alto, né? O governo não modificou a sua política de gastos, não modificou a sua política de governo no sentido de trazer um nível de gastos inferior que faça com que então o mercado sinta, olha, dá para eu bancar juros, né, dá para bancar uma dívida com um juros menor. Então, essa situação provavelmente vai seguir ainda por mais alguns meses até que a gente consiga, com a reforma tributária,
aumentar ainda mais a arrecadação. Olha que coisa perversa, né? É extremamente perverso. Piotr, porque provavelmente a gente deverá ter aí a partir de 2030 ou 2031, segundo os cálculos, uma estabilização na dívida pública, mas não por conta da queda de gastos, mas sim pelo aumento abusivo de arrecadação. Você acredita que essa reforma tributária vai prosperar? Eu tenho ouvido de gente importante na política que o próximo governo vai mexer na reforma tributária. Ela acabou desagradando quem imaginava que seria beneficiado, desagradando ainda maior quem já estava reclamando da reforma. Estou falando, por exemplo, do setor de serviços. Estou falando de gente grande, né? Estou falando do setor que movimenta a economia. E a indústria parece não estar satisfeita com o resultado final. Vê melhoras pontuais aqui e ali, mas, por exemplo, está muito longe do ideal, inclusive para simplificação. Como eu tenho uma alíquota que não está decidida ainda, você veja só, nós estamos discutindo esse assunto há quanto tempo, não chegou a alíquota. Se eu tiver aumento de carga tributária, serviu para muito pouca coisa. Você está acreditando nessa reforma? Eu acredito que ela trouxe alguns benefícios, mas como você mesmo disse, esse período de transição e que ele me pareceu muito longo, né, ele vai transformar as coisas num momento mais difícil do que temos hoje. Na verdade, nós tivemos um aumento no número de tributos durante algum tempo. Enquanto houve a transição, nós não desaparecemos com alguns tributos e incluímos mais 3. Né? Então, tudo bem, lá na frente, as próximas gerações poderão se beneficiar disso? Acredito que sim, alguma das regras que foram colocadas, elas estão alinhadas com as técnicas que a gente conhece mais modernas hoje em dia de sistema tributário em países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, como o IVA, né? Mas a gente vai passar ainda muito tempo numa indefinição. E essa indefinição, como você diz, é um prato cheio para quando há mudança de governo, alguém questionar e poder fazer uma retroagir em algum ponto ou não, né? E ainda mais um ponto, Piotr, que acho que é importante dizer, a elasticidade dos juros frente à dívida pública, ela é para cada ponto da Selic que se baixa, é meio ponto percentual de dívida a menos frente ao PIB. Ou seja, a gente está hoje com uma dívida líquida aproximadamente de 62%, 63%, para cada ponto da Selic que cai de 15 para 14, baixa meio ponto percentual essa dívida líquida. É muito mais forte esse efeito do que o efeito da inflação, do que o efeito de uma taxa de câmbio, como a gente agora está aí, claro, talvez por conta da guerra, tendo que enfrentar. Então, é fundamental, né, que o país se organize nas suas contas para que possa derrubar esses juros e possa, de fato, até bancar essa dívida que tem hoje. Quando a gente viu o resultado do PIB na semana passada, eu tenho duas coisas a serem consideradas. Primeiramente, o que é o IBGE hoje. E pela primeira vez nos últimos tempos, a gente tem dúvidas sobre os resultados do IBGE. E não é um olhar de fora para dentro, é o que de dentro para fora nos contaram os funcionários técnicos do IBGE, pesquisadores de carreira reclamando de pressão política dentro do principal instituto de pesquisa e estatística brasileiro, ou seja, que fornece dados oficiais que vão, por exemplo, decidir sobre orçamento, política econômica, política monetária e por aí vai. Este é um dado. Mas pegando pelo valor de face do que foi divulgado, eu tenho uma desaceleração muito importante. 3,4 no ano anterior, a 2,3 no PIB de 2025. Com um trimestre muito ruim, né? Com os dois trimestres já começaram a ser ruins. O gasto público aumentou, o consumo das famílias ficou estagnado em zero. Ou seja, a onda de crescimento de impostos do governo federal, do que convencionou se chamar pelos memes de taxade, ou seja, cada dia mais um imposto e tudo mais, está impactando no poder de compra das famílias. Se eu tiro o consumo das famílias de crescimento do PIB, eu vou gerar não só insatisfação, como os números vão cair. Aumentei os custos do Estado, você acabou de falar e mencionou quanto isso implica no futuro da economia. A conta chegou porque é inegável, esse país, o Lula herdou uma herança bendita, um carrego estatístico de redução do tamanho do Estado, maior eficiência,
menor custo do Estado e por aí vai, além do que teve aquele superávit no último ano do governo Bolsonaro. Mas assim, você estava vendo uma eficiência das estatais, menos politização das estatais, indicação. Tudo isso se perdeu. O carrego estatístico está no fim, pelo que me parece. As reformas todas feitas no governo Bolsonaro, no governo Temer, ou seja, tudo aquilo se perdeu. A reforma trabalhista do governo Temer, o Supremo quase que rasgou a reforma. Todos aqueles ganhos que houve, o próprio Michel Temer reclama, inclusive, disso. Sem contar as micro-reformas de eficiência do governo, da gestão do Paulo Guedes no governo Bolsonaro. O carrego estatístico que permitiu Lula continuar a fazer o país crescer sem fazer grande coisa, na verdade, criando problemas com o aumento da dívida, parece que o preço chegou. Chegou esse preço? Vai ficar mais alto ainda? Eu acho que com relação ao que a gente tem hoje, né, o cenário econômico que a gente tem hoje, parece difícil imaginar que haverá uma mudança na condução da política econômica do governo. E se o governo for reeleito, essa mudança ainda mais dificilmente terá, porque terá uma reafirmação de que ela funcionou, né? A gente viu isso, né, no passado. Ainda não chegamos no final do que poderia ser de ruim, porque, como eu disse... Você está dizendo que o fundo do poço é mais fundo ainda? Ainda está lá na frente, porque a arrecadação ainda há um potencial de crescimento. Enquanto o governo conseguir aumentar a arrecadação, como vem conseguindo nos últimos 3 anos, ele irá necessariamente manter essa mesma política que vem adotando. E a gente, com essa reforma tributária, ela ainda acena o split payment, que vai entrar em vigor mais fortemente aí a partir do ano que vem, provavelmente, essa carga adicional de impostos, que na prática é o que vai acabar acontecendo, vai ter alguma alíquota ali superior, isso vai dar algum fôlego ainda de financiamento de parte dessa política econômica e social que o governo coloca. Se isso vai dar certo lá na frente ou não, é muito difícil da gente saber, porque outros fatores poderiam acontecer, inclusive com relação ao próprio desenvolvimento de países no próprio mundo, né? Se a gente tem um setor no mundo todo necessitando mais da produção brasileira do agro, eu acho que a gente ainda tem mais tempo para poder caminhar com essa política, mas ela vai se esgotar. Eu gosto muito do termo que você utilizou, é uma galinha dos ovos de ouro. Sim. Nós estamos, pouco a pouco, né, matando essa galinha dos ovos de ouro, né, porque ela não tem capacidade de gerar tantos ovos na velocidade que o governo espera ter. Tirar um atraso secular, né, de desigualdade econômica e social, que acho que todos reconhecemos que existe no Brasil, não vai ser dessa maneira que está sendo feita que a gente vai conseguir. Ela é necessária, mas é necessário que haja uma parcimônia, né, na maneira disso ser feito, né, uma ordem, né, na maneira disso ser feito, para que a gente não gaste tudo num mandato, né, em 2 mandatos. Fábio, a minha questão do esgotamento vem por uma série de coisas que eu tenho acompanhado desde o ano passado. A gente está falando do agronegócio que está pedindo recuperação judicial. Se apontou o custo dos juros para a operação das empresas e é inegável isso, você já deu todos os detalhes. O ano passado eu conversei com alguns representantes do setor. Veja só, o agronegócio, até pela mecanização de colheita e tudo mais, não é um contratador de mão de obra intensiva, né? Não é como, por exemplo, serviços, empresas como foram as de telemarketing, essas coisas todas. Mas eles estavam reclamando de qualidade de mão de obra. Eles diziam que algumas coisas poderiam acontecer com mais lucratividade, ou seja, mais produtividade, se tivessem mão de obra adequada. E não tinham. Tinha gente que estava com dificuldade de contratar operador daquelas máquinas colheitadeiras. Nós estamos falando agora, né? Aquelas máquinas colheitadeiras, quando a gente olha, parece... Mas elas são como aviões, né? Sim, elas são de um nível de tecnologia tal que, de fato, a mão de obra precisa ser especializada. E você tem muita razão no que diz. E reforça aquilo que eu havia dito um pouco antes. A produtividade é muito baixa. Sim. O número de empregados, né? A queda na desocupação do país não reflete necessariamente uma competência
de quem está entrando no mercado de trabalho, mas uma necessidade que as empresas estão vendo de poder suprir com mais gente, né, para fazer a mesma coisa que faziam. Ou seja, nós estamos colocando mais do que 4% de aumento de pessoas no campo para ter um crescimento de 2%. Então, nós estamos diminuindo produtividade, né? Não estamos aumentando produtividade. Claro. Isso é muito difícil, né? Isso como se resolve? Aí o problema é muito maior, né? Porque os investimentos necessários para isso, né? Para treinar, para qualificar, é que eu digo, né, do modelo de obra, eles estão deixados de lado para outros tipos de prioridade que o governo coloca, né? Aí vamos ao que nos trouxe até aqui, a questão justamente da recuperação judicial e o nó que se tem hoje do esgotamento do modelo. Na eleição de 2022, ela tem alguns aspectos que são completamente únicos, né? Que provavelmente não vão se repetir nesta eleição. Eu tenho hoje um problema dessas empresas pedindo recuperação judicial, o setor de serviços que está sofrendo com mais carga tributária, a indústria que não está feliz com o que está acontecendo, e eu não vejo dentro do governo competência técnica para dar a solução a esses problemas. A começar com treinar pessoas para atender às necessidades que são sempre crescentes e inovadoras do mercado de trabalho. A gente viu, por exemplo, o partido hegemônico do governo Lula ficar discutindo questões de gênero, sem discutir ciência, matemática, língua portuguesa, que vai formar pessoas. Você acha que isso vai impactar nessa eleição? Em 2022, nós tínhamos um Supremo mandando no Brasil. Não temos mais. Está mudando esse cenário. O governo não está vindo como a solução de quem vai salvar a democracia, o que era uma falácia à época. Agora está se percebendo. Sem contar todos esses dados econômicos, que eu vou incluir agora nesse meu questionamento. O cenário é completamente outro e isso indica a possibilidade de uma mudança na sua análise? O cenário me parece que continua muito polarizado e com uma discussão muitas vezes superficial do que são as verdadeiras plataformas, né, de governo, seja do lado da direita ou seja do lado da esquerda. Há diferenças, obviamente, né, na condução e a gente percebe isso quando compara um governo e outro governo. Mas no Brasil a gente tem um amortecedor disso tudo que se chama centrão, né? Que nunca deixa que a direita seja totalmente direita e nem deixa que a esquerda seja totalmente esquerda, né? Então, eu acho que boa parte do que acontece no país está relacionado a... eu não sei se é competência, porque até entendo que há pessoas bastante competentes em algumas áreas técnicas do governo, porque elas ultrapassam o aspecto apenas partidário, mas elas são funcionários de carreira. O Ministério da Fazenda, por exemplo, tem técnicos excelentes, o Banco Central tem técnicos excelentes. Isso independe se vai ser o Campos Neto, ou se vai ser o Galípolo, a própria Receita Federal, se é o Haddad na Receita Federal, se é o Haddad ou se é o Guedes que estava lá. Eles fazem, né, o seu trabalho de uma maneira bastante competente. O que vai definir, né, a próxima eleição, eu acho que é o que vem acontecendo no restante do mundo, é ser o modelo, né, o modelo que se coloca para a população está condizente com a linguagem que a população está querendo ouvir. Se é uma questão de, olha, a questão de discussão de gênero, de igualdade, ela é mais relevante do que as questões econômicas imediatas da população, do emprego, da escala, então vai ganhar a esquerda. Se é mais importante ter discussões voltadas ao dia a dia, às tradições, a família, vai ganhar a direita. Os discursos eles estão hoje colocados de maneira que vai a um gosto que é pouco usado para o objetivo de, olha, um crescimento sustentável do país, que talvez, ou do país, não só do país, né, como de outras economias. Então a gente está discutindo hoje, e no mundo todo, uma divisão entre direita e esquerda que ela pode ser uma maneira de vendar os nossos olhos para os problemas que realmente vão acontecer daqui a 10, 20 anos. Boa parte de quem está hoje, a tal geração Z, não está preocupada se o governo é de esquerda ou de direita. Está preocupada com outras coisas. Está até entendendo que
há que existir uma liberdade econômica, mas também que tem que haver uma liberdade social. A esquerda e a direita não oferecem essas duas coisas simultaneamente. Oferecem uma ou oferecem outra. E isso não transforma a discussão num fla-flu. Deixa eu fazer uma pergunta. Ou para piorar, né? Num Cruzeiro e Atlético, porque acabou dando briga ontem, né? Lá foi uma pancadaria. Esse que é uma pena, né? No sentido feio da coisa. Literal, né? Uma pancadaria. Deixa eu só te fazer uma rápida e última pergunta. Você não acha que está mudando a percepção do cidadão brasileiro, em que pesem essas diferentes alas de pensamento político mais, digamos, mais radicais, mas você não tem um grupo de centro, eu não estou falando do centrão, estou falando do grupo da sociedade que começa a ver deterioração na vida dele e fala, chega, precisamos fazer esse negócio dar certo, e aí a pauta econômica dos anos 90 talvez prevaleça? Então, esse é o ponto que eu acho, que caminhamos para esse sentido. As pessoas estão mais preocupadas com aspectos práticos e onde pode acontecer, mas estão preocupadas em manter liberdades, né, e conquistas que foram duramente conseguidas. Claro. Então, e essas bandeiras de liberdade e de conquistas, elas foram sempre muito fortes na esquerda. E deixou-se de lado, porque sempre teve na cabeça das pessoas alguma coisa como o Brasil, o país do futuro, aqui tudo dá, aqui tudo se faz. Então ninguém estava preocupado com isso, com as questões econômicas, porque achava que isso vai acontecer. Então dominaram durante muito tempo essas ideias que eram muito atrativas e justas, inclusive, né? De desigualdade extrema que tinha que ser diminuída, de igualdade racial, de igualdade de gênero, verdadeiras e justas. Mas agora este pessoal que conquistou já um pouco disso, ainda há muito a se fazer, a gente tem que reconhecer, começa a ver que também precisa trabalhar um pouquinho com o feijão, né? E não só com o sonho. Então, e o feijão, a esquerda não tem uma solução para isso. Né? A solução da esquerda para isso é simplesmente taxar, né? Cobrar, retirar, né? E não promover o crescimento necessariamente. Né? Fábio, muitíssimo obrigado pela gentileza. Foi um prazer recebê-lo aqui em Oeste Obrigado Negócios. a você. Prazer revê-lo antes de tudo. Prazer foi meu e a todos que assistiram aqui pela Oeste Negócios.